Olá, o programa Alesp Conecta está no ar. Vamos falar de educação? Pois é, tempos novos, né? Todo mundo estudando em casa, os adolescentes, as crianças e os professores também aprendendo toda essa novidade que de repente pegou todo mundo no Brasil e no mundo inteiro de surpresa, né? A educação remota, a educação online. E os professores estão tendo subsídios para encarar essa novidade? A gente vai conversar hoje com uma especialista que trabalha justamente com isso. Ela é da Nova Escola. A gente vai conversar com a Ana Lígia Scachetti, ela é gerente pedagógica da Nova Escola, já está aqui com a gente, a quem eu agradeço a participação, Ana. Olá, olá Jeremias, olá a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Ana, eu me lembro da Nova Escola, nas bancas de revista tinha uma revista Nova Escola, né? Que, aliás, não é bom a gente ter saudosismo, mas era tão legal aquela revista, né? A gente pega, ainda existe ou depois ela foi se transformando? Conta essa história pra gente. A revista realmente acho que é a principal lembrança que muitas pessoas têm da Nova Escola. A revista foi criada em 1986 e ela existiu até o ano passado. E a gente foi Uhum. percebendo que os próprios professores estavam migrando, estavam deixando de ler a revista impressa e Uhum. estavam mais conectados a nós nas nossas plataformas digitais, né? Então nós migramos todos os conteúdos, todas as conversas que a gente fazia com o professor na revista impressa continuam acontecendo, só que agora no nosso site, novaescola.org.br, que tem vários produtos, vários serviços voltados para os professores. Então, a gente tem o Nova Escola Box, que é como se fosse uma revista digital que traz ferramentas práticas para o professor utilizar. A gente tem reportagens no nosso site, temos cursos online, temos planos de aula para o professor utilizar também, formações realizadas presencialmente ou semipresencialmente, com grupos de professores. E agora a gente também está produzindo materiais didáticos com vários estados parceiros, inclusive aqui com o estado de São Paulo, estamos produzindo materiais para educação infantil, junto com a Secretaria Estadual de Educação. A gente vai falar da educação infantil porque aqui no estado de São Paulo, inclusive, conversei com o representante da Secretaria da Educação, ele explicou direitinho, né, os aplicativos para o primeiro ciclo, para o segundo ciclo, mas a educação infantil é um capítulo à parte. Mas a gente fala daqui para frente, daqui a pouco, mas eu queria que você falasse para a gente desse projeto Conexão Educativa. Como é que ele se encaixa nesse rol de serviços que vocês têm aí, de cursos, do box, enfim? O Conexão Educativa é uma parceria da Nova Escola, que conta com o apoio do Google.org, que é o braço filantrópico do Google, né? E a gente começou esse projeto agora no final de maio deste ano, voltado para apoiar os professores, os gestores, os educadores, nesse momento de pandemia. Então, a gente vem acompanhando desde março, né, quando fomos todos para casa, quando deixamos de trabalhar presencialmente, a gente vem acompanhando as necessidades dos professores, entendendo o que eles precisam em cada momento, o que eles estão conseguindo fazer, o que eles estão precisando fazer, e conectados a essa realidade, a essas necessidades que os professores trazem para a gente vem disponibilizando uma série de conteúdos, de cursos, voltado a atender a esses desejos e o apoio que os professores estão precisando. O Conexão Educativa, especificamente, ele conta com 8 cursos online que estão sendo transmitidos sempre nas quintas-feiras à tarde, às 3 horas da tarde. Então, agora no dia 25 de junho, a gente tem um curso sobre como lidar com polêmicas, temas polêmicos nas aulas online, mas já tivemos cursos sobre a relação com a família, sobre como trabalhar leitura e escrita, alfabetização, como trabalhar com metodologias ativas nas aulas remotas, e continuaremos, ao total são 8 cursos, e a gente já tinha feito uma outra leva de cursos também antes, todos os cursos gratuitos. Além desses cursos, a gente tem um grupo no Facebook que chama Conexão Educativa, que os professores podem assistir, podem participar do grupo, trocar informações, apresentar suas angústias, porque às vezes o que um professor está sofrendo, o outro já conseguiu encontrar uma solução, então essa conexão entre os professores faz muita diferença nesse momento, né? No nosso site, nós temos 6.000 planos de aula que atendem a toda a Base Nacional Comum Curricular da educação infantil e do ensino fundamental, e dentro do Conexão Educativa, a gente está fazendo uma série de sugestões de adaptação desses planos de aula para que eles possam ser utilizados nas atividades remotas.
Então, os planos de aula foram pensados para aulas presenciais, quando eles foram criados, e agora a gente está sugerindo adaptações para tentar facilitar, tentar apoiar o trabalho dos professores nesse momento, né? E dentro do Nova Escola Box, que também é um espaço digital que a gente tem no nosso site, dentro do Nova Escola Box a gente tem textos, reportagens, ferramentas de apoio aos professores, sempre acompanhando os mesmos temas dos cursos. Então, o professor assiste o curso na quinta-feira à tarde, ele pode acessar ferramentas no Nova Escola Box, ele recebe uma lista de planos de aula que tem a ver com os desafios apresentados no curso, então ele tem uma série de apoios para que a gente possa tentar colaborar para que ele realize o trabalho com mais tranquilidade, porque os professores nesse momento, como muitos de nós, né, eles estão tendo que se reinventar, aprender muitas coisas ao mesmo tempo, encontrar maneiras de se conectar às famílias e às crianças e aos adolescentes, né, ao mesmo tempo que eles lidam com todo esse contexto que estamos vivendo de pandemia. Então, estamos ao lado deles e pautando esses cursos sempre pelo que os professores vão trazendo para a gente a cada semana, a cada nova conversa, do que está sendo mais urgente de entender e de processar em cada período. Pois é, em tempos online, né, não é só o aluno também que fica em casa no computador, o professor também, toda a capacitação que ele vai fazer, pelo menos nesse período, tem que ser pela telinha também, igual a gente está aqui, né, mas a gente está aprendendo. Eu queria saber, o professor que nos acompanha, tem que ter um convênio com a escola, ou é simplesmente ele entrar no site e começar a se valer disso? Porque, como a senhora falou também, né, desculpa chamar de você, mas assim, vocês seguem a base comum curricular, né? Então o professor ele pode, via de regra, já começar usando? Ele pode, os materiais são disponíveis, são gratuitos, então o professor pode usar da maneira que ele quiser. Normalmente, a Secretaria de Educação ou a direção da escola dá orientações para os professores, né? Então, também é possível que ele conecte tudo isso que nós estamos propondo com o que a Secretaria apresenta de orientações para cada rede. Todos os nossos materiais sempre se baseiam na Base Nacional Comum Curricular, mas os currículos estaduais, por exemplo, o currículo paulista, também está alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Então, o nosso documento mãe, né, é o mesmo para o Brasil todo. Então, mesmo quem está trabalhando ligado ao currículo consegue fazer as conexões, porque as habilidades, as competências que estão sendo trabalhadas pelos currículos e pela base são semelhantes. Então, por exemplo, a gente fala muito nos cursos sobre o uso de metodologias ativas, como garantir que as aulas à distância também coloquem os alunos numa postura mais protagonista, numa postura de investigação, que esse aluno não tenha todas as respostas prontas, mas seja assim provocado a buscar respostas, a pesquisar, a investigar, né? Isso tudo é um princípio que está na Base Nacional Comum Curricular, que está nos currículos, inclusive no currículo paulista. Então, o que a gente está falando serve para os professores, o professor pode adaptar dentro da prática dele, mas a gente também propõe soluções que podem ser utilizadas pela escola, pelos diretores das escolas e pelas secretarias de educação. Então, por exemplo, os nossos planos de aula com sugestões de adaptação, né? A gente tem conversado também com o pessoal da Secretaria de Educação de São Paulo para que eles possam se inspirar nesses planos de aula, até para tentar colaborar com as aulas que estão sendo produzidas no centro de mídias, né? Que eles estão tendo que criar rapidamente uma série de aulas para serem transmitidas pelos canais de TV. Então, eles encontram também nos planos de aula opções que podem ser adaptadas à realidade do centro de mídias e transmitidas para o estado todo, caso os professores que estão trabalhando com o governo do estado entendam que faz sentido para o planejamento deles. Pessoal, a gente está conversando aqui com a Ana Lígia Scachetti, ela é da Nova Escola, coordenadora, gerente pedagógica da Nova Escola. Entra lá no site, é novaescola.org.br. Pensa num site que tem 1 milhão de coisas para você ver. Olha, tem Nova Escola Box, plano de aula, curso, Nova Escola em Casa. Eu queria até que você fizesse uma curadoriazinha para a gente. O professor que tem acesso, nunca acessou,
que ele deve, depende do ciclo que ele está, por onde ele vai começar para ele não se perder, porque é muita coisa. Sim. Se ele for no link conexãoeducativa.novaescola.org.br, ele vai poder ter toda essa programação de cursos, eventos e temas de semanas que a gente está falando. Então, se ele quiser se formar, se informar, aprender técnicas para aulas remotas, pensar nos temas que estão mais urgentes, mais emergentes nesse período, ele pode ir no Conexão Educativa. Se ele preferir buscar uma aula específica, ele pode ir direto na nossa área de planos de aula do site. E aí, na área de planos de aula, ele pode filtrar pelo ano em que ele atua, né, pela faixa etária dos alunos dele, pelo componente ou a disciplina que ele dá aula. Então, por exemplo, se é um professor que está trabalhando com o primeiro ano e está preocupado com língua portuguesa, está olhando para questões de alfabetização, ele tem como filtrar lá nos planos de aula só primeiro ano, língua portuguesa. Se é um professor que trabalha com bebês na educação infantil, ele também pode ir lá filtrar apenas bebês. O professor também pode buscar na área de planos de aula por temas específicos de aula. Então, eu quero dar uma aula sobre frações e quero ver as ideias que a nova escola tem para me apresentar. Então, ele pode ir lá na área de planos de aula, escrever frações na busca e vão aparecer todas as aulas sobre frações que a gente tem. E em cada uma dessas aulas ou das atividades da educação infantil, a gente tem uma aba feita dentro desse projeto Conexão Educativa, que essa aba chama Nova Escola em Casa. E aí, dentro dessa aba, o professor vai ter as sugestões para adaptar essa atividade para as ações remotas, né, para as ações à distância. Então, e isso não necessariamente pensando que o professor tem acesso, o professor e seus alunos têm acesso a grandes tecnologias, né? Então, falar de uso remoto é também falar de maneiras que o professor pode fazer essas propostas chegarem para os alunos, não sempre via internet, né? Entendendo que cada professor vai ter que fazer um diagnóstico da realidade da sua turma, entender quanto que os alunos têm ou não têm acesso e quais ferramentas eles têm acesso. Então, a gente tem visto, por exemplo, que muitos professores conseguem apenas utilizar ferramentas como o WhatsApp para fazer que as informações cheguem até os alunos e tem feito tudo por lá. Outros professores, outros alunos nem o WhatsApp vão ter, e aí as escolas se organizam para entregar as atividades impressas para os alunos, para os pais, às vezes, né, que passam pela escola de tempos em tempos, e aí levam essas atividades para casa para que as crianças façam em casa. Então, é um momento que exige muita criatividade dos professores e dos gestores, e a gente dentro das aulas, a gente indica várias possibilidades para tentar colaborar com essa criatividade que está sendo necessária. Eu estou aqui no site, no Conexão Cursos, agora ele pulou para o Cursos Nova Escola, né? Mas aqui ele está, estamos offline, inscreva-se no link abaixo. Como é que funciona isso? O curso é totalmente gratuito, mas a pessoa precisa se inscrever para ela receber o link do curso. Então, como agora, exatamente nesse horário, a gente não tem um curso acontecendo, a pessoa teria que se inscrever para ela receber o aviso no horário que for começar o curso. Então, o curso é às quintas-feiras, às 15 horas, então, um pouquinho antes das 15, a pessoa recebe o link. Se a pessoa entrar no horário que o curso já está acontecendo, ela vai conseguir também acessar mais diretamente, porque o curso é ao vivo. Acesso a cursos que já aconteceram? Isso. Então, antes de começar esse projeto Conexão Educativa, a gente teve um outro projeto que chamava Educação em Rede, que também foram 8 semanas de cursos. Esses cursos anteriores já estão todos disponíveis na nossa plataforma. Então, eles continuam sendo gratuitos, e estão lá todos disponíveis na plataforma, tem a lista completa dos nossos cursos, e dá até para filtrar por cursos gratuitos ou cursos pagos, porque tem alguns cursos anteriores que a gente já tinha que são pagos. Mas a pessoa pode filtrar, se ela quiser ver os gratuitos, ela coloca lá o filtro de gratuitos, e aí vão aparecer. Todos os cursos que a gente fez do Educação em Rede já estão disponíveis no site, e esses que a gente está fazendo agora, com o apoio do Google, vão estar disponíveis nos próximos meses também. Então, embora eles tenham esse caráter emergencial de apoiar o professor nesse momento, eles vão continuar sendo úteis depois, né? Então, por exemplo, um curso que fala sobre a relação da escola com a família, ele vale para agora,
mas também vale para depois. E a gente até entende que esse momento de pandemia estreitou muito a relação das escolas com as famílias, né? Nós nos tornamos todos muito parceiros, como já somos normalmente, mas agora especialmente os pais estão sendo mediadores do trabalho dos professores, né? Então, olhar para essa relação também depois que esse contexto, que esse cenário passar e que nós voltarmos a ter nossas atividades presenciais, também é importante. O curso vai continuar disponível gratuitamente no nosso site. A gente está conversando com a Ana Lígia Scachetti, gerente pedagógica da Nova Escola, trazendo informações aqui para a gente do Conexão Educativa. Você entra lá, conexãoeducativa.org, tem muita informação, muito conteúdo. Eles estão focados no professor que está tendo dificuldade. Quem é que não está tendo, né? Jornalista, advogado, todo mundo com esses meios eletrônicos. A gente demora mais para conseguir uma conexão boa, entender da tecnologia, para depois passar informação, né? Então é muito conteúdo relevante para pais também, é importante que você esteja lá. Agora, Ana Lígia, eu queria que vocês são da iniciativa privada que ajuda o setor público, né? Eu tenho conversado com secretários municipais, então assim, queria a sua opinião. No estado de São Paulo, a gente logo prontamente teve o ensino remoto, os ciclos, o aplicativo, programa na TV e tal. Material impresso, apoio. Você vai para os municípios, a conversa é outra. Tem município que fala, o secretário fala assim, aqui a gente está se virando com WhatsApp e Facebook. Aqui é só WhatsApp. E tem município que tem uma verba melhor, aí o município, não, a gente já tinha um processo online aqui, está maravilhoso. Você acha, você olhando de fora, o que o poder público, ou talvez a iniciativa privada pudesse ajudar para que, vamos supor que mesmo que a pandemia passar, esse conhecimento online que tem nos ajudado e que pode ser um acessório, ele possa ser mais homogêneo para os municípios, para que cada gestor da educação não precise ficar correndo atrás na última hora. Você acha que no futuro a gente pode ter uma plataformas desse tipo? Olha, eu acho que, primeiro, podemos sim ter muitas plataformas, né? Estamos todos aprendendo muito nesse momento, e acho que, de alguma maneira, o acesso à internet deve estar sendo ampliado, né? A gente ouve falar a gente vê muitas famílias se desdobrando para garantir que os alunos, que as crianças consigam acessar de alguma maneira. Então, acho que quem tem condições, quem conseguiu ter condições, está se tornando mais digital conforme pode, mas eu acho difícil pensar em homogeneizar. Eu acho que isso num país como o Brasil, na nossa realidade, é praticamente impossível. A gente sempre vai ter que contar com a heterogeneidade. E essa é uma palavra, Jeremias, que para o professor já é muito comum, porque o professor, quando ele tem uma turma de 30, 35 alunos dentro da sala de aula, ele também lida com a heterogeneidade todos os dias. Cada criança aprende de um jeito, cada um num ritmo, cada um traz conhecimentos anteriores que se aplicam ao que está sendo trabalhado ali na sala de aula. Então, mesmo quando a gente está presencialmente, não dá para entender que todo mundo vai acessar conteúdos, propostas da mesma maneira, né? Então, o que eu acredito é que a gente sempre vai ter que fazer um diagnóstico para entender qual é o nível de acesso que as turmas têm de tecnologia e o que a gente pode fazer. Então, com esse acesso que existe, né? Então, eu acredito que os municípios, no retorno às aulas presenciais, vão, assim como o Estado, né, todo mundo vai ter que olhar para o que essas crianças, esses adolescentes, de fato, tiveram acesso enquanto estavam distantes, o que eles entenderam ou não entenderam do que foi passado, e com base nisso, planejar as próximas ações. Provavelmente a gente vai ter meses, talvez até entrando no ano que vem, continuando ao longo do ano que vem, muita retomada de temas que foram trabalhados, muita recuperação, para garantir que as turmas voltem a estar mais ou menos equilibradas, né? Mas é um ano que vai ficar marcado para todo mundo, para nós que somos adultos também, né? E com certeza também para quem está em idade escolar agora. Então, acredito que é um caminho de buscar entender os nossos públicos e encontrar alternativas para ele, do que achar que todo mundo vai ter acesso à mesma plataforma do mesmo jeito. Acho que a gente ainda está longe de ter algo que possa ser homogêneo. Agora, mesmo uma prefeitura, uma escola, que os alunos só têm o WhatsApp, isso já é muita coisa.
Porque uma ferramenta como o WhatsApp ou como o Facebook garante que a comunicação continue acontecendo, né? Então, estabelecer a comunicação é o passo principal. Se a escola ou a prefeitura, né, a Secretaria Municipal de Educação, conseguiu garantir algum tipo de comunicação com as famílias e com os alunos, já é meio caminho andado. Aí o que ela tem é que adaptar o que ela pretendia fazer, rever o que ela pretendia fazer presencialmente e adaptar para esse contexto que ela conseguiu estabelecer de comunicação, né? É aí que a gente tem tentado entrar. A gente tem tentado oferecer uma série de conteúdos que os professores e as secretarias de educação, as escolas podem utilizar, uma vez que ela encontre os caminhos de comunicação com as famílias e com os alunos. A gente tem duas vertentes aí muito importantes. Uma é o acesso, porque não adianta você pensar numa coisa maravilhosa e o menino está lá na favela, na comunidade, ele não tem acesso nenhum, né? E o pai dele não é letrado, não sabe nem explicar para ele como é que ele acessa aquele material, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, há alguns anos eu vi, para a gente ver, né? Já faz alguns anos isso nos Estados Unidos, né? E agora a pandemia trouxe isso também de forma mais forte para o Brasil. Aquele criador da Khan Academy, e que o Bill Gates incentivou, e no Brasil a gente tem, você coloca lá KHAN, Academia, né, Academy, você tem muito material lá. Então você vai pegar uma equação do primeiro, segundo grau, você tem aquele vídeo, você pode ver aquilo e rever. Isso, no meu entendimento, melhorou um pouco a vida do professor, porque ele fala, olha, eu posso colocar na lousa a equação do primeiro grau, mas tem esse site aqui, que muitos professores por aí nem sabem que existe, né, agora estão descobrindo também, e que você pode ver e rever. Então, o Khan, ele falava assim, a ideia é você ver a questão técnica e o professor, ele ficaria para outras, para poder avaliar, talvez uma avaliação individual melhor. Eu queria que você fizesse esse exercício aí de futurologia. Como é que você acha que no futuro vai ser o papel do professor diante dessas tecnologias cujo conteúdo vai ficar cada vez mais fácil? Eu acho, Jeremias, que esse futuro já é o presente, assim, e não só por conta da pandemia, né? Os professores já têm se reinventado muito, já têm buscado maneiras de aproveitar a tecnologia na sala de aula, ou não só a tecnologia, mas também de aproveitar os momentos fora da sala para que os alunos também busquem conhecimento. Eu acho que agora, com o acesso à tecnologia aumentando, a gente tem ainda mais oportunidades e certamente mais professores estão sendo obrigados, né, a se embrenhar nesse mundo e estão desvendando esse mundo. Então, plataformas como a Khan Academy, por exemplo, ou os nossos planos de aula lá na Nova Escola, eles ajudam o professor a aproveitar melhor o tempo que o professor tem com os alunos. Então, o aluno pode, eventualmente, assistir vídeos que sejam indicados, ele pode assistir isso no momento que ele não está com o professor. É quase como se fosse uma lição de casa turbinada e que prepara o aluno para o momento que ele vai estar com o professor. Então, uma das concepções que olham para isso é o ensino híbrido, né, que propõe que a gente use a tecnologia a favor do aprendizado e que o professor seja muito mais quem coloca boas perguntas, quem instiga o aluno a pesquisar, ele indica alguns caminhos para os alunos e ele também indica caminhos diferentes, porque quando você tem uma plataforma que tem várias possibilidades de vídeos, de materiais, não significa que todos os alunos vão precisar ver o mesmo vídeo. De repente, dependendo do momento que um aluno está no desenvolvimento dele, pode ser que para ele faça sentido um vídeo mais avançado, para um outro aluno que é mais conectado a outro tipo de conteúdo, talvez nesse caso tenha que ver um vídeo diferente. Enfim, você consegue também personalizar um pouco melhor o que está sendo trabalhado com a turma toda, né? E indicar vários caminhos, em vez de um caminho único, né? Então, você não precisa mais ter apenas aquela aula que o professor chega, explica um conteúdo de um jeito único, aí todo mundo exercita de um jeito único, e aí o professor diz quem está certo, quem está errado, né? Às vezes, se o professor chegar, fizer uma provocação, e aí os alunos forem tentar descobrir em vários canais, em vários ambientes, em vários materiais, alguns indicados pelo professor, outros indicados por eles, encontrados por eles mesmos, aí o professor vai poder ir captando com os alunos onde eles estão chegando,
entender quais são os desafios, quais são as perguntas, e no final da aula, em vez de dar a resposta pronta, o professor sistematiza, colhendo do que os alunos trouxeram, ele sistematiza o que foi aprendido aí. E aí ele indica novos caminhos para a gente continuar esse aprendizado nas aulas seguintes. Pode indicar novos vídeos, novos materiais, novas perguntas, novas pesquisas. Então, é tudo muito mais dinâmico e muito mais diverso do que a aula que a gente estava acostumado a ter, né, na nossa escola, assim, né, pelo menos na minha época. Eu estou com inveja dessa nova. Eu estou com inveja dessa escola nova que vem aí, como o próprio nome diz, a nova escola que vocês pregam há tanto tempo, tem tanta novidade. Infelizmente, a gente está acabando, tem mais aí 2 minutinhos e pouco, mas eu queria que você finalizasse, então, com uma fala direcionada ao professor. A minha dúvida é o que eles têm tido mais dúvida nesse período de ensino online, né? Vocês acompanharam uma pesquisa muito interessante de um instituto de pesquisa, enfim, você pode falar também, mas o que o professor tem mais dificuldade nesse momento e como é que vocês estão orientando eles? Eu acho que uma das principais dificuldades do professor primeiro, é lidar com esse estresse todo, né, do contexto que nós estamos vivendo. Então, acho que a primeira mensagem para o professor é dizer que nós estamos juntos, que nós todos estamos tendo que rever os nossos planos de vida, os nossos planos de carreira, de trabalho, né, assim, tudo que a gente tinha pensado para esse ano está diferente. Então, dizer para o professor que nós estamos juntos, acho que a gente precisa ter calma, ter paciência, estabelecer objetivos talvez menores dos que a gente faria inicialmente, garantir que todo mundo está em segurança, que todo mundo está protegido, que todo mundo está com saúde. Essa é a premissa básica desse momento que estamos vivendo, né? E com isso garantido, procurar se conectar aos alunos por meio das famílias, e uma vez estabelecida essa conexão, seja por telefone, seja por WhatsApp, por Facebook, por e-mail, pelas ferramentas que o professor conseguir, né? Que ele conte com a gente também para encontrar soluções, porque aí nós temos inúmeros tutoriais. Para essa parte técnica, a gente vai poder ajudá-lo muito, e também para a parte pedagógica, entender como que ele pode tirar o melhor proveito da conexão que for estabelecida com os alunos e com as famílias com as quais ele trabalha, né? Então, nós temos inúmeras ideias, são 6.000 planos de aula, então só aí, em cada plano de aula, você tem quase um projeto inteiro a ser realizado com os alunos, né? Isso dá muito pano para manga para o professor trabalhar. Então, que ele não se sinta sozinho, que ele não fique desesperado. Tem muitos professores, milhares de professores vivendo o mesmo que eles estão vivendo e prontos para ajudar. Então, nós estamos todos unidos nessa grande rede de apoio aos professores, aos gestores, às equipes das secretarias municipais e estaduais de educação também, para garantir que os alunos de escolas públicas continuem tendo acesso ao aprendizado, ao desenvolvimento que a escola normalmente possibilita para eles. Tá certo. Então tá, eu conversei com a Ana Lígia Escaquete, gerente pedagógica da Nova Escola, aquela revista legal que infelizmente não tem mais na banca, mas agora como a gente está muito moderninho, né, tá todo mundo online, vai lá, olha, é conexão, o projeto chama Conexão Educativa, né, eu tô aqui no cursos.novaescola.org.br, mas você coloca aí no Google Nova Escola, você vai para esse caminho, eles têm 8 cursos online, que você é só se inscrever, e o grupo no Facebook, 6.000 planos de aula. Se você é professor, vai lá, porque tem muita coisa legal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. A gente fica por aqui para falar sempre dos temas que você tem interesse, manda aí para a gente, comenta que a gente vai trazendo, tá bom? Esse é o Alesp Conecta e até a próxima edição.